Agora, Rafa, vamos falar aqui de algumas ações que você considera que estão baratas no momento, mas que correm menos risco. Porque a gente falou de Petrobras, tá barata, Banco Uhum. do Brasil tá barato, só que são ações que agora, nesse momento, correm um certo risco, né? Alguns outros cases que você acha, poxa, essas ações aqui estão baratas e não tem tanto risco do cenário atual que a gente tá passando. Vamos lá, vamos pegar então assim. A ideia é empresas, que tem um valuation baixo, porque a empresa pode ser boa, está crescendo, mesmo num cenário bom, mas, por exemplo, você pega uma empresa que está sendo negociada 40, 50 vezes lucro ou EV/EBITDA, pode mudar o re-rating, esse negócio pode desmoronar, mesmo com tudo bem. Então, acho que é o momento de olhar para valor, olhar para as empresas ali que são negociadas a múltiplos baixos, que tem baixo risco de uma canetada, né, assim, que não tem tanta elasticidade, que não vai sofrer tanto com juros. E desenhando isso, assim, a gente volta para os bancos. Assim, por quê? São ativos que são negociados entre as 5, 6, 7 vezes, 8 vezes lucro. Então são ativos baratos, descontados, que estão sendo negociados abaixo do valuation, colocando preço-lucro histórico. São empresas, né, ou os bancos, no caso, que também não tem um risco tão alto de tomar uma canetada. Ainda mais quando você olha quem foram, né, os maiores financiadores na pessoa física da campanha do Lula. Então, assim, dificilmente vai vir uma canetada forte para os bancos. A desaceleração econômica já está meio prevista, aumento de juros ali, um pouco até melhor, ajuda o repasse de spread. Então, são posições interessantes para o investidor estar posicionado. Outros cases que podem fazer sentido. Empresa, saneamento, energia elétrica. Vamos pegar do lado de transmissão. Transmissão ali é o melhor o corte no segmento elétrico para estar posicionado, né? Que tem um menor risco. Muita gente olha para elétricas de forma geral. Acho que é um saco de gato aquilo, mas não é. São coisas completamente diferentes. Geração, transmissão e distribuição são empresas com riscos diferentíssimos. E o que as pessoas acreditam que seja sem risco, na verdade, são as empresas ali da transmissão. Então, o player de vamos lançar aqui, vai na cadeia como um todo. Então, a empresa de geração é o negócio ali que tem a hidrelétrica, de fato, uma Eletrobras, que consegue transformar a força da água ali em energia elétrica. A partir daí, essa energia sai para uma rede de alta tensão, né, e chega próximo aos centros urbanos. Aí a gente está falando da transmissão e, né, depois quando o cara chega, faz a redução de tensão e distribui e vende, né, e chega a conta na casa das pessoas, é a distribuição. A geração, esse cara ele tem que estar muito bem posicionado, porque se estiver seca, né, e ele está contratado, ele tem que fornecer energia para o sistema. E muitas vezes o regulador fala: você não pode produzir, né, você não pode baixar as comportas por uma questão de seca. Ele é obrigado a comprar no mercado e vender no preço que ele contratou. Então ele toma um baita de um pau, ele fica short. A distribuição, ela corre o risco da inadimplência e também de volume. Então ela pode contratar menos ou mais e ela tem que tomar no mercado, tem risco. O cara da transmissão, ele ganha pela disponibilização dele dos ativos na rede dele. E ele tem uma taxa ali de retorno já definida em contrato. Então o risco dele de volume é baixíssimo. Tipo, 99% da receita, né, vem da disponibilização das linhas. Então, risco de volume e preço é praticamente zero dentro desse player. Então dá para estar posicionado também. Pegar uma exportadora, né? Uma Vale, uma Suzano. Então, existe o risco China e ciclo commodities. Entretanto, está posicionado ali num dólar. Ajuda também, né, nesse momento. Agora, podemos colocar também nesse pacote, por exemplo, uma XP, BTG, que são bancos, mas são mais ligados a investimentos? Sim, acho que a gente tem um movimento, de a desbancarização, né? Esse crescimento dos investidores brasileiros. A gente fala Bolsa Brasileira, 4,6 milhões de investidores. Cresceu muito, uma porrada, Mas quando você olha para todo o Brasil, 220 milhões de pessoas não é nada. Está falando de 2% da população brasileira investindo. Então, esse negócio continua crescendo. E quem investe, ou essa faixa
de investidores, né, de clientes que esses bancos têm, eles têm disposição a pagar por serviços. Então, você olha para a XP, a quantidade de clientes que ela tem, se compara com os bancos digitais, a receita é absurdamente alta. Então, ela pegou, né, aquela fatia de mercado onde as pessoas estão dispostas. O BTG, né, ele é um player, é um banco de atacado, né, um banco de investimento de atacado, que atende grandes corporações, sempre ganhou dinheiro assim, e agora com um player de pessoa física de investimento. Então, estão muito bem posicionados. O ponto é, o BTG sempre foi um banco negociado, né, ou muito próximo aos bancos. Então, o múltiplo dele é maior do que o Itaú, sempre negociou ali a 20, 15, 25 vezes lucro, enquanto os bancos estão 10, 12 vezes. A XP foi sempre negociado como uma empresa de tech. E aí você olhava para fora, você fala, dá para ser negociada 100 vezes, 120 vezes. E o mundo teve essa mudança do rating que era justo e acabou amassando a ação da XP. Então, esse é o ponto, né? Agora a XP está sendo negociada a níveis praticamente do player da BTG. Então, não é mais uma empresa de tech que é negociada a múltiplos altíssimos, pelo contrário, agora os múltiplos da XP estão bem baixos, estão atrativos. Então, sim, eu gosto também de estar posicionado nesse segmento, mas são diferentes dos bancos, né? Eu acho que assim, pega um outro mercado, tem um pouco mais de vol ali, mas com certeza, no médio e longo prazo, o crescimento desses players vão ser muito maiores do que o dos bancos, sem dúvida. É o player que a gente está posicionado, né? E que cresce demais.